Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para você. Muitas informações do Bahia nesta terça-feira, por isso está chegando aí os destaques do dia para você. Olha só, Bahia inicia a preparação para enfrentar o Internacional no final de semana. 2 reforços confirmados, mas pode aumentar para 4 o número de reforços. Semana cheia para a preparação do Bahia. Caule diz que vai ser a volta por cima o jogo no Beira-Rio. E Everaldo, entre vaias e aplausos, é o artilheiro do time. Vamos conferir estas e mais informações do Bahia para você ficar bem informado com o Esquadrão de Aço. Antes eu peço a você, meu amigo, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Começando a resenha do Bahia, com essa informação, hoje pela manhã o elenco do Bahia se apresentou novamente para começar a se preparar visando o próximo jogo da temporada, contra o Internacional, domingo no Beira-Rio. E antes do treino principal do dia, os jogadores participaram de atividades na academia. Em seguida, o grupo se dirigiu ao campo 1, onde iniciaram um treinamento técnico focado na manutenção da posse da bola. Enquanto isso, os goleiros trabalharam em atividades específicas com o treinador Rui Tavares. No fim da manhã, já com a presença dos goleiros, o técnico Renato Paiva conduziu um trabalho tático, utilizando 2/3 do campo, dando início às correções no time após 4 jogos sem vencer. Para a rodada do próximo final de semana, o treinador contará novamente com a dupla Canu e Rezende, serão os reforços do Bahia. Ambos estavam suspensos contra o Goiás. A próxima atividade será nesta quarta-feira, novamente no CT Evaristo de Macedo. Um dos destaques do Bahia, Caule, foi escolhido para dar a entrevista coletiva nesta terça-feira. E ele disse que o esquema é recuperação. É voltar a vencer e a volta por cima. Acho que a gente fez uma boa partida contra o Santos fora de casa, um jogo difícil. Contra o Goiás foi jogo difícil. A gente gostaria de ter vencido em casa diante de nossa torcida. Mas como falei, são jogos difíceis, não tem jogo fácil. A gente continua com a mente boa, com a cabeça boa, treinando bem para voltar a vencer, trabalhar e continuar a nossa caminhada, disse o 10 do Bahia. Além do empate com o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia acumula 3 jogos sem vencer no Brasileirão, com 2 derrotas e 1 empate. Ao final da oitava rodada, o tricolor ocupa o 13º lugar com 7 pontos, 1 a mais que o Vasco, primeiro clube da zona de rebaixamento. Internacional e Bahia que fazem um confronto de 2 equipes que estão em má fase. O Colorado perdeu os 5 últimos jogos que disputou, 5 derrotas, enquanto o Tricolor vem de 4 partidas de jejum entre Série A e Copa do Brasil. Por outro lado, o histórico recente entre as equipes não mostra equilíbrio. O Internacional não perde para o Bahia desde agosto de 2014, em partida disputada pela Copa Sul-Americana. Desde então, foram 10 jogos entre as equipes, com 8 vitórias do Colorado e 2 empates. O Inter balançou as redes 18 vezes e o Tricolor somente 6. E o centroavante Everaldo está tipo montanha-russa, entre altos e baixos, entre vaias e aplausos, mas está conseguindo marcar os seus gols. As estatísticas não mentem. Com 11 gols em 29 partidas disputadas pelo Tricolor, ele é o artilheiro da equipe na temporada. Ele foi um dos destaques da equipe comandada por Renato Paiva no empate em 1-1 com o Goiás, no último sábado, com 1 gol marcado. A bola na rede reforçou seu faro de gol. O jogador é o líder do time em participações diretas em gols. Além dos que marcou, foram 4 assistências, totalizando 15 influências. Bahia terá 2 reforços importantes para a partida contra o Internacional. O zagueiro Canu, como o volante Rezende, que vem sendo usado como zagueiro, cumpriram suspensão no empate em 1-1 no fim de semana diante do Goiás na Arena Fonte Nova. Outro nome do setor defensivo no elenco do esquadrão também trouxe uma boa notícia ao CT Cidade Tricolor, caso de Marcos Vitor, fora de combate desde o último dia 2 de abril. Depois de ter uma lesão ligamentar constatada no último dia 7 do mês anterior, Marcos apareceu em campo para viver o período de recuperação
chamado de transição física, fazendo trabalhos mais intensos em um dos campos do centro de treinamento. Com 7 pontos conquistados, o Bahia terá a oportunidade de não apenas se afastar da zona de rebaixamento na próxima rodada do Brasileirão, mas também complicar a vida de um adversário direto. Neste momento, o Internacional também tem 7 pontos e vem de 5 derrotas consecutivas. O adversário do Bahia, o Internacional, abre a semana em uma forte crise pelos resultados recentes que resultaram na demissão do executivo de futebol William Thomas e do coordenador técnico Sandro Orlandelli. O técnico Mano Menezes, no entanto, foi mantido pelo clube. Somando Copa do Brasil e Série A, o Inter acumula 5 derrotas consecutivas, a última delas foi a mais pesada, por 3-1 diante do rival Grêmio, deixando o cargo do técnico Mano Menezes sob análise da diretoria, ainda pode ser demitido a qualquer momento. Lembrando que o mesmo Mano Menezes sofreu uma longa sequência de derrotas dirigindo o Bahia em 2020. Olha os últimos 5 jogos do Internacional. Perdeu para o Grêmio, 3-1 na Arena. Perdeu para o América Mineiro 2-0 pela Copa do Brasil. Perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. Perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2-0 e perdeu fora de casa para o São Paulo por 2-0. Apesar da sequência altamente negativa, o Colorado tem exatamente a mesma pontuação do Bahia no Brasileirão. Ambos têm 7 pontos e estão colados na classificação em 13º e 14º lugares. Mas o Inter fará uma longa viagem antes de enfrentar o Bahia, enquanto o tricolor de aço terá uma semana livre de jogos, portanto estará mais descansado, com 2 dias de folga e 5 de treinamentos antes de viajar para o sul do país. O Internacional tem uma semana marcada por jogo fora do país pela Libertadores da América. Na quinta-feira, o Inter enfrentará o Metropolitanos FC da Venezuela na cidade de Caracas, capital venezuelana. O jogo será válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores e tem grande importância para o time gaúcho. Porto Alegre e Caracas são cidades separadas por 6.700 quilômetros, exigindo uma viagem do sul do Brasil para o extremo norte do continente. Tá aí as informações do Bahia aqui no canal RK Bahia. O resumo das informações para você ficar bem informado. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.